Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam e nós estamos aqui para mais uma aula de sociologia. Prestem bastante atenção, porque hoje nós vamos estudar alguns conceitos básicos da teoria de Karl Marx. Então, esses conceitos vão nos ajudar depois a continuarmos entendendo a teoria e o pensamento de Karl Marx. Prestem bastante atenção. Bom, vamos iniciar então. Na semana passada, no nosso último vídeo, nós vimos aqui essa relação de dinheiro, mercadoria e mais dinheiro. Nós vimos que essa relação aqui a gente pode chamar de capital. O capital não é simplesmente o dinheiro, mas é aquele valor, aquele dinheiro que eu tenho para investir e trazer mais lucro. Então, esse relacionamento entre dinheiro e mercadoria é o que a gente pode chamar de capital. Nesse caso aqui, nós estudamos que a mercadoria pode ser o ser humano. Como assim? Quando o ser humano oferece a sua mão de obra em troca de dinheiro, ele torna-se uma mercadoria, segundo Karl Marx. Então, do dinheiro, compra-se aqui uma mercadoria, que nesse caso é o trabalho humano, e esse ser humano vai produzir algo que vai ser maior, vai ser de mais valor do que o seu próprio salário. E aí retorna em mais dinheiro para o empregador. Esse mais dinheiro, esse lucro, a gente chama de mais-valia. É o lucro resultante da diferença entre o que o capitalista paga pela mão de obra e o valor cobrado pela mercadoria produzida pelo trabalhador, ok? Logo, então, o aumento do salário, quanto maior o salário, menor vai ser esse lucro, essa mais-valia, certo? Resumindo, então, esse pensamento para vocês. O trabalhador é uma mercadoria que se troca pelo dinheiro, ok? A sua mão de obra, ele oferece em troca de dinheiro. Esse dinheiro é suficiente, às vezes, apenas para trocar por mercadorias para a sua subsistência. Então, esse salário, às vezes, é só suficiente para pagar aquilo que ele precisa para subsistir. Ele não consegue enriquecer. Do trabalho para esse trabalhador aqui, não traz riqueza, não tem como ele ajuntar riqueza, porque ele usa o seu dinheiro para comprar mercadorias para sua subsistência. Já o capitalista entrará no processo com dinheiro, ele compra a mercadoria, que nesse caso é o trabalhador, e que vai dar para ele mais dinheiro, e ele sim vai enriquecer. Bom, mais alguns conceitos importantes aqui para Karl Marx. O primeiro deles é fetiche. Esse fetiche para Karl Marx é o valor da mercadoria contida em si mesma. Para Karl Marx, a mercadoria tem um valor como se fosse de uma forma mágica, ela tivesse um valor nela mesma. Não é o valor que o indivíduo reconhece ou a sociedade reconhece, mas ela tem um valor em si mesma. Isso é fetiche, ok? Já a alienação, que é um outro conceito-chave do marxismo, é quando o ser humano, ele fora do trabalho, ele só é ser humano fora do trabalho, mas no trabalho ele leva esse trabalho como um fardo e ele não tem vontade própria, ele vive alienado, ele vive tendo apenas em vista os interesses da empresa e não os seus interesses. Então, essa alienação para Karl Marx é quando o trabalhador está no trabalho, ele não é ser humano, ele só é ser humano fora do trabalho, o trabalho é para ele um fardo, ok? E ele vive ali somente visando os interesses da empresa e não os seus próprios interesses. Mais um conceito aqui é a reificação, que é o processo de transformar tudo em objeto, em mercadoria, em valor de troca. Inclusive, o próprio ser humano é transformado aí em mercadoria. Esse é o conceito de reificação que nós estudamos aí já na semana passada, quando o ser humano e tudo é transformado em mercadoria. Por último, nós vamos ver hoje o exército de reserva. O exército de reserva para Karl Marx é uma massa desempregada que força o salário para baixo. Segundo a teoria marxista, o capitalismo precisa do desemprego, porque quanto mais pessoas esperando na fila do desemprego, esperando o emprego na fila, quanto mais pessoas tem, então menor vai ser o salário pago. Certo? Então, nesse caso, o desemprego se torna um pilar do capitalismo e não pode existir o capitalismo sem o desemprego. Quanto mais trabalhadores, mais barato é o seu preço. Isso é, a empresa paga salários menores. Esse é o exército de reserva.
O exército de reserva é diferente do desemprego estrutural. Você não pode confundir. O que é o desemprego estrutural? É aquele que descarta os empregados que foram substituídos por máquinas e tecnologia de tal forma que não serão jamais devolvidos à produção. Então, esse aqui está empregado e ele é descartado para colocar no seu lugar uma máquina ou uma tecnologia e ele não vai ser colocado de volta no mercado de trabalho. É diferente, então, desse exército de reserva. No exército de reserva, eu tenho muita gente esperando o emprego e aí, quando eu tenho muita gente, muitos trabalhadores, o meu salário vai ser menor. É diferente do desemprego estrutural. Então, nós vimos aqui, além do mais-valia, a gente viu o fetiche, ok? Nós vimos a alienação, a reificação e, por último, esse exército de reserva. Eu quero trazer aqui uma reflexão com relação ao exército de reserva. No exército de reserva, eu tenho muitas pessoas esperando o emprego, ok? E, de acordo com a teoria marxista, quanto mais pessoas eu tenho, menor vai ser o salário. Então, o lucro do empregador vai ser maior. Segundo Karl Marx, então, o governo precisa interferir e dar um valor único de salário para todos, que vai beneficiar o trabalhador ou vai beneficiar o empregador, né? Ou trabalhador ou empregador. Não tem como beneficiar os dois. Já o desemprego estrutural tem a ver com a tecnologia, com a substituição da mão de obra humana pela tecnologia ou pelo maquinário. Olha só aqui uma reflexão para nós. A tecnologia gera transformações no mercado de trabalho, mas não desemprego. Como assim? Até meados de 1950, a maior parte da população brasileira vivia no campo, certo? Com a mecanização da lavoura, essa mão de obra se deslocou para a indústria. Ou seja, aquele que trabalhava no campo não vai mais trabalhar no campo, porque agora o maquinário vai fazer o seu trabalho. Mas ele precisa agora migrar para um outro setor, ele vai para a indústria. E posteriormente, com o avanço da automação e da robótica, os trabalhadores começam a migrar da indústria para o setor de serviços. Então, aqui tem um outro ponto de vista. Nesse ponto de vista, não existe desemprego, nesse caso aqui o desemprego estrutural, que a pessoa jamais vai ser devolvida ao mercado, mas ela vai migrar de setor. Esse pensamento aqui é contrário ao pensamento marxista, tá? Eu trouxe um outro lado aqui para causar aí uma reflexão para que você chegue ao seu ponto de vista. Bom, como eu apresentei dois lados aqui, tanto o lado de Karl Marx nesse conceito aí de desemprego estrutural e agora apresentei um outro lado que desfaz a teoria marxista, eu quero que você pense sobre esse assunto e quero que você produza o seu vídeo falando sobre esses conceitos essenciais do marxismo e que você fale qual conclusão você chega depois de você refletir aí sobre esse desemprego estrutural. Será que a tecnologia toma mesmo o lugar do trabalhador ou simplesmente causa uma transformação no mercado? Você vai fazer esse vídeo, vai me enviar. Essa é uma atividade avaliativa, então espero que você se dedique, faça com bastante capricho, com bastante dedicação. Eu espero o retorno de vocês então. Pensem, reflitam sobre o assunto, que é muito importante para nós, para a nossa vida e também para os futuros conteúdos que nós vamos estudar. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.